Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Mais um domingo abençoado, como sempre, todos os dias, e mais um domingo do programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, estou aqui com nossa convidada especialíssima. Ela estava sumidinha daqui do programa, mas ela faz parte do time do programa Viver Bem. Ela é de outra cidade, veja que ela atravessa Niterói. ela atravessa A ponte para poder chegar poça. aqui na Rádio Catedral. E ela também faz parte do time, do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela já vai se apresentar, vai falar o seu CRP, vai falar a paróquia, mas eu quero, antes de apresentar, dar a fala para a doutora, aqui, convidada do programa, quero pedir a todos vocês, queridos amigos, ouvintes da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, anotem aí o nosso contato para entrar aqui em contato com a gente, colaborar com perguntas, com sugestões de temas para o programa. E o nosso WhatsApp é o 3231-3560. Nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E temos também o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem, tudo junto. Já me perguntaram o que é PGM. PGM significa programa. Foi uma forma criativa de identificar o nosso programa Viver Bem pelo Instagram. Mas vamos ao tema. O tema de hoje, olha que interessante, gente. Síndrome do Peter Pan. Já ouviram falar? Pois é, para abordar esse tema, eu estou com ela, que é psicóloga clínica, doutora Juliara Goulart. Boa tarde, doutora. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Tenhamos um bom momento, né? E que seja possível passar um pouquinho do meu conhecimento, que na verdade a gente sempre acha que sabe pouco, mesmo que a gente estude muito, né? É isso. Você é de qual paróquia, doutora Juliara? Sim, sou da paróquia já Nossa falou Senhora. Que é do lado de lá da Poça. Sou do lado de lá da Poça, né? De Niterói. A paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro do Ingá. Né? Eu pertenço há 14 anos à Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Niterói. Faço parte da comunidade Coração Novo, que é aqui no Rio de Janeiro, Engenho Novo, porque eu sempre penso Engenho dentro, Engenho Novo, faço parte lá dando formação, alguns atendimentos e coisas desse tipo, assim, mais a psicologia, né? Que bom, e é uma alegria, viu, Juliara, estar com você aqui no programa Viver Bem. Estava sumida, eu sei que é por conta da agenda, que não é fácil, né? Você que é palestrante também, atende em consultório online, mas atende, tem um volume grande na agenda, né? Graças a Deus. Eu estive aqui em janeiro do ano passado, mas somos uma equipe, né? Nós fizemos escala, né? Verdade. Síndrome do Peter Pan. Vamos esclarecer aos nossos ouvintes quem é ou quem foi Peter Pan? Peter Pan foi um personagem de uma história que virou um filme, no qual ele criou, né? Criou assim na sua imaginação, isso não aparece como ele cria, né? A Terra do Nunca, né? Nunca o quê? Nunca crescer. E ele, com uma certa idade, diria meio da adolescência, muito interessante, porque
até uns 15 anos, passando para os 16 no máximo, eu considero a primeira metade da adolescência, né? E depois, entre finalzinho de 15, 16, 17, 18, já final. E ele está nesse final desse primeiro momento, onde ele vai se deparar com outros momentos, outras responsabilidades, né? Aqui no Brasil, não são em todos os países, mas a maioria dos países, a maioridade para muitas coisas é os 18 anos, né? Com a responsabilidade, por exemplo, da bebida, com a responsabilidade da, de dirigir e tudo mais. E na época, né, que foi escrita a história, era um jovenzinho dessa idade, né, que não queria ser adulto. Então foi criado, né, essa Terra do Nunca, para onde todas as crianças que não queriam crescer iriam ficar eternamente crianças, né? E ele voava, né, uma história, né, de imaginação bem fértil, inclusive. Ele voava e levava, não a força, mas as crianças que realmente não queriam crescer. A história é essa, né? Eu lembro muito da minha infância, né? É, Olha, já nossa, lá, eu não vou dizer minha idade para vocês, mas eu vi no cinema, então por aí você já tem noção, né? eu lembro da televisão mesmo, né? E que me chamava muito a atenção nos desenhos de Peter Pan, a fada que ele tinha. A Ah, fadinha Sininho, Plim Plim, né? Então, Sininho, eu até lembrei agora, Sininho. Sininho vai fazer um equilíbrio em relação a isso, né? Mas como a gente vai falar diretamente dele, mas Sim, eu cheguei a lembrar, porque Sininho, apesar de ser uma fada e muito pequena e muito bonitinha, muito, sim. digamos assim, até o tempo que a gente conversou, né? Que se chamava, não sei se ainda se chama Patricinha, né? Na verdade, ela era amadurecida e ela que fazia o equilíbrio, muitas vezes, do discernimento dele em relação às crianças, à realidade, porque é uma fuga da realidade, e mesmo no próprio desenho. Né? É um desenho bonito, né? Que não pesa, não é um desenho que a gente, tipo assim, não tem nada de baixo astral, não tem nada de gravidade, né? E depois a gente vai ver a ligação desse personagem, porque se tornou, assim, na Um área da identificador, psicologia e né? da psiquiatria, um nome para o que nós vamos falar. Mas o próprio desenho em si é apenas um desenho. Mas vale a pena assistir, gente. Então, Procurar quem foi Peter Pan, eu até aqui para não posso fazer essa propaganda, mas você sabe compreensão. que tem streaming que tem desenhos infantis, né? Então é só achar lá que lá tá. Então, Peter Pan, quem foi, né? Ou quem é? Um desenho, um personagem de um desenho animado, Disney, mundialmente conhecido, onde existe uma ilha, vive numa ilha com os seus amigos, e aquele que insiste em crescer é expulso da ilha. E a Sininho é a fada, é a consciência, né? O símbolo da consciência do Peter Pan, vale a pena. Afinal, doutora Juliara, o que é a síndrome de Peter Pan? Para começar, síndrome não é doença. Síndrome é uma desestabilização, né, interna, de algo absolutamente psicológico, não é psiquiátrico. Isso é importante dizer, onde pessoas que ainda jovens, né, e pode permanecer, pode ter 40 anos, mas não começa aos 40, mas começa justamente nesse período que eu falei, 15, 16 anos, raramente aos 14, que vão enfrentar a tal da maioridade com as responsabilidades que tem,
e daí toda a responsabilidade de adulto, de vida adulta, né? E que não querem crescer. Não querem ser adultos, na verdade. Eles não querem ser adultos. Sendo que não querem ser adultos por um grave motivo. Por isso que está na psicologia e o tratamento é psicoterápico. É o medo, né? O medo de crescer. A raiz de não querer crescer é o medo. Veja bem, eu estou falando isso para a gente não pensar que é irresponsabilidade. Haverá irresponsabilidade porque se você não cresce, não amadurece, é consequência. Mas a raiz da síndrome do Peter Pan é o medo. Sim, interessante também, né, Juliana, quando você aborda, coloca, explicando de forma muito importante, com muita propriedade. É importante também lembrar que essa síndrome, que é uma reunião de sintomas, ela incapacita mesmo a pessoa a crescer mentalmente, gente. Não é crescer no seu tamanho, mas Questão, ela né? A barba vai chegar, entendeu? E outras coisas também na área feminina vão chegar. Então o corpo ele desenvolve naturalmente. E assim, o que a gente sabe, né, registros, estudos, para quem atende clinicamente esses casos, né, é que a pessoa ela não sai dessa fase desse ego, que é a fase imatura normal de toda criança. Ela acaba não atravessando porque não quer. Né? Isso é trabalhado na clínica psicoterapêutica. E a doutora Juliara vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Já pontuou, mas é uma pergunta que já está aqui, que chegou, né? É uma doença ou provoca riscos na saúde? Essa é a pergunta. Não é uma doença, é um desacerto, digamos, algo que desequilibra internamente no desenvolvimento que seria natural, do amadurecimento, de até querer crescer, né? Porque, veja bem, o oposto disso é quem quer crescer, ser adulto, justamente para ter liberdade para viajar, para escolher a profissão, para escolher com quem deseja ter uma união. Então, na verdade, o crescimento, a vida adulta, traz muita liberdade e muita alegria. Com ela, com certeza, né, as responsabilidades. Mas, como eu disse, a raiz da síndrome do Peter Pan não é a irresponsabilidade, ela é consequência, é o medo. Perfeito. A produção já está nos sinalizando que olha como passa rápido. Aí eu já ia dar os sintomas, aí é outra pergunta. Deixa para depois, tá? Então, a pergunta foi, é uma doença ou provoca riscos na saúde? Gente, a doutora Juliara Goulart explicou, não é uma doença. Não causa problemas à saúde da pessoa, mas afeta o seu comportamento, como ela se relaciona com o meio, com as pessoas. Mas já vamos falar dos sintomas, que é uma pergunta. Aí eu vou poder responder melhor a segunda parte, se causa problemas. Isso, gente, aguardem aí, que é 1 minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Eu aqui com a Juliara Goulart, ela que é psicanalista, psicóloga clínica, que atravessou a poça, como ela mesma diz, a ponte, gente. Ela reside em Niterói e compõe aqui o time do programa Viver Bem, e veio hoje para colaborar com esse programa que está muito bom. O tema, para quem perdeu o início do programa, o tema é Síndrome do Peter Pan. Já ouviram falar?
Estamos aprendendo muito. A próxima pergunta que chegou da produção é: quais os sintomas da SPP, da Síndrome de Peter Pan? Quais os sintomas, Juliana? Bom, o primeiro sintoma é ter uma idade, né, como eu disse, de 16 anos para cima, e se comportar como se tivesse menos, sem ter qualquer problema neurológico de algum retardo mesmo que leve. Observe-se que são jovens, né, vou chamar de jovens, que são jovenzinhos que se enturmam e se identificam mais com crianças abaixo da idade deles, não vão conversar com alguém de 16, mas vão conversar com alguém de 12, de 10, né? Isso é uma característica muito interessante, porque os assuntos daqueles jovens de 16 anos, propriamente aos 16 anos, a ele não interessa, né? Porque já é um crescimento, né? A gente percebe uma insegurança nas escolhas, né? Porque se eu não quero crescer, é porque eu também não me abro para amadurecer, porque, lembrando, é psicológico, não é psiquiátrico, não é uma doença psiquiátrica, então se eu não me abro para amadurecer internamente, né, eu sou insegura e não consigo escolher. Escolher requer responsabilidade, assumir coisas, né? Relacionamento eu já falei. Agora tem uma coisa muito interessante, tem duas. Um egoísmo, igual uma criança menor, e a insatisfação. Apesar da escolha de não crescer, não é um mundo assim tão maravilhoso como também no próprio desenho mostra, né, Sônia, no próprio desenho mostra também que não é tudo um mar de rosas, como se diz, né? Então, a questão da insatisfação, ao mesmo tempo que tem medo de crescer, são jovens insatisfeitos, irritadiços também. Sim, perfeito. E às vezes irritantes. Perfeito. Tem uma outra pergunta muito interessante, Juliara, que chegou aqui. De onde surgiu o termo Síndrome de Peter Pan? Ah, isso é fantástico, gente. Porque é claro que é baseado no personagem desse desenho, né? Eu vou, desculpa minha pronúncia, mas é de um inglês, Dan Keeley, em 1983, um psicólogo, observando na sua clínica esses jovens que se recusavam a amadurecer, a crescer, até mesmo, claro, ficou bem perceptível na psicoterapia, né, porque ele era psicólogo e atendia jovens, e ele percebia que não era assim somente uma dificuldade de crescer, às vezes nem havia um não querer crescer. E aí ele vai descobrir a raiz, que não sei se é para agora, Sônia. Pode. A raiz é o medo. Sim. Acho interessante porque eu desde 2020 eu estudo e trabalho com as emoções, né? Então, para que as pessoas, ao se conhecerem, né, tenham o conhecer a si mesmo, né, eu diria que se não começa, praticamente começa por conhecer aquilo que eu estou sentindo, identificar, né, ter o meu código de linguagem das minhas próprias emoções, né? Isso faz com que eu possa percebê-las e ter controle sobre elas, e não elas me controlarem. Então, por isso que eu estudo muitas emoções. Então, o medo é importante ser a raiz dessa questão. No caso de crescer,
né? Então, o que representaria crescer? Ser adulto. A responsabilidade? Sim, mas é a insegurança, a falta de coragem e muitas vezes o que os jovens veem ao seu redor, nos adultos, não é estímulo para querer crescer, né? Adultos mal-humorados, muito sobrecarregados, muito reclamões do trabalho, isso faz com que nem eu ia querer crescer, né? Tem outra pergunta que chegou da produção, Juliara, e também interessante. Quais são as causas da síndrome do Peter Pan? Qual é essa origem? Como A se desenvolve origem se ela não é uma doença? ela Né? não é doença, ela é psicológica, né? A primeira eu diria que é a insegurança. Claro que a raiz é o medo. E o medo traz insegurança. Vamos falar do medo, independente de ser de crescer. O medo, essa emoção medo, que leva à insegurança, né? E o que poderia causar isso? Não tendo nenhum um trauma gravíssimo no início da vida, né? Gravíssimo, da ordem mesmo, por exemplo, da relação com os adultos, né? Eu não quero crescer e ser assim. Da relação em família, sempre. O relacionamento familiar não é a gente aqui, psicólogo clínico, né, Sônia, Sim. culpar a família, culpar pai, culpar. Ninguém está culpando ninguém. Nós estamos fornecendo de onde acontece. Nosso primeiro núcleo social é a família. A família é composta de pai, mãe, irmãos, avós, os mais chegados. Outras famílias são compostas de formas diferentes. Só tem a mãe cuidando dos filhos, mas tem a avó junto. Outras o pai, como eu conheço, um pai jovem, onde a esposa faleceu de câncer, né, com 30 e poucos anos, e ele cuida da filha. Aí tem os pais dele também. Então, isso significa uma família, a forma de família. E o que esses adultos vão apresentar como ser adulto influencia nesse medo que leva à insegurança. A insegurança, né, o medo é, digamos, o pior dos nossos temores. Se a gente puder dizer qual a situação, né, o que a gente, por exemplo, só posso escolher uma coisa para me livrar enquanto ser humano. Escolha o medo, né? Em termos, porque a gente sabe que o medo é a nossa defesa, mas eu quero dizer o medo excessivo mesmo. Não aquele que nos protege, que é cautela, mas o medo excessivo, tá? Nesse sentido. É porque ele leva à insegurança. E levando à insegurança, é casa construída em cima da areia. Sim, é interessante, Juliana, quando você fala do medo, da insegurança, me remete, sim, a esses estudos, né? A gente que somos psicólogos clínicos, atendemos esses casos na clínica, né? Na prática clínica, e vejam, a síndrome não é uma doença, Não. mas então ela não tem um diagnóstico, né, preciso. Mas estudos apontam, né, gente, não estamos assegurando nada, apontam que pais superprotetores, né, ou seja, a criança criada por pais superprotetores tem uma tendência até a desenvolver isso, né, se ela vai crescendo. Ela é tão super protegida que ela tem medo. E que aí você vê, tem medo, ela é insegura, ela é carregada até aos 5, 6, 10 no colo. Né? Então, não tem desafios naturais de um desenvolvimento humano e psicológico, físico e psicológico, né?
esperado. Sim, mas Sônia, são os dois extremos. É a criança super protegida e a criança que é, eu vou usar o termo, abandonada na escola, abandonada no curso de inglês, abandonada nos esportes. E por que eu estou usando abandonada? Porque não é levada, né? Ser levado é você compartilhar. Você está ali no carro, tem pouco tempo, mas é uma conversa sobre aquele esporte que faz, sobre o inglês, o que está achando. Às vezes são 10, 15 minutos. Isso é uma criança cuidada e levada. Estou falando daqueles que cumprem tarefas. Ah, eu quero isso para os meus filhos porque realmente essas coisas são boas e necessárias também. Mas não é largar na porta. Eu larguei na porta agora o curso de inglês que cuide, a escola que cuide, enquanto estiver fazendo esporte, o exercício físico escolhido, o professor de lá e a professora que cuide, e depois eu só quero saber o resultado, a nota. Esse eu chamo de abandono. Então são os dois extremos, Sônia. Sim, é como a pergunta foi causas da síndrome do Peter Pan, né? E sim, esse é um outro tema, mas muito bem colocado. Agradeço porque devemos, sim, na nossa responsabilidade, né, Juliana, trazer essa atenção que nossos pequenos, nossas crianças precisam ser amparadas, precisam ser cuidadas, a gente precisa estar conversando, dialogando, e, gente, não é o tempo, mas a qualidade desse tempo que se dá à pessoinha humana, filho. Sim, e a como eu disse, dirigindo ali, levando. Verdade. E tem 10, 15 minutos e está conversando. Lembro-me, sou mãe também, né? Lembro-me, viajei muito a vida inteira e lembro entre uma viagem e outra, acordava dando beijinho, conversando, explicando, esclarecendo, né? Mas isso sobre os pais superprotetores é um estudo, gente, de 1982 que aponta, mas nós não asseguramos aqui, que aponta que pais superprotetores acabam provocando esse desenvolvimento, porque, veja, se... Eu acho que o termo é provocar, digamos assim, dar mais oportunidade a essa saída de não querer crescer. Sim. Né? Agora, tem outra pergunta aqui, olha, tem perguntas de ouvinte. Um ouvinte que se identificou. E eu quero agradecer a Marli, ela não diz de onde é, Marli, ouvinte da rádio. Ela diz, sou amiga da família, mas conheço um rapaz que deve ter a síndrome de Peter Pan, mas nunca foi a um psicólogo. Como eu poderia ajudá-lo? Ah, agora entendi. Ela é amiga dessa família. Né? E percebe um rapaz que reúne essas características. Percebe que um rapaz dessa família que ela é amiga tem algumas características que ela percebe ali, ela não diz quais, né? E aí a gente não pode saber, mas não diz quais, que poderia ter, né, essa dificuldade, né, de amadurecer, crescer por conta própria, de não querer. Como ela poderia abordar, como se ela é amiga da família, né, é conversar com ele. Conversar qualquer coisa, e conversando, e se aproximando. E aí pode incluir coisas de adultos tão, assim, agradáveis, né? O quanto que é bom a gente poder escolher a profissão. Nossa, sabe o que é se ter seu próprio dinheiro e administrar e não ter, né, que pedir e não ter que dar conta, né, do que vai fazer, né? Coisas positivas que existem muito na vida adulta. Eu disse conversar com ele porque dá mais resultado que conversar com os pais. Porque se for algo que perceba que vai agravando ou que
digamos assim, entrou de um lado e saiu do outro, porque não será uma conversa só, mas várias pequenas conversas suaves, oportunas, já que é amiga da família, aí sim, né, alertar os pais que será que não seria interessante por essas e essas características, aí ela não nomeou aqui, mas teria que dizer aos pais, uma avaliação psicológica, porque na verdade é isso. Primeiro de tudo, que nós todos fizemos, né, Sônia, na psicologia clínica, é uma avaliação psicológica. A avaliação vai nos dizer se aquela pessoa vai ter um tratamento ou não e do que, né? Então, e a proximidade com esse jovem. Se tiver um filho, ou pela idade que eu não sei, que ela não diz, um neto, que é semelhante à idade, né? Talvez essa pessoa, esse jovem, possa fazer uma conexão muito mais interessante, né? Sobre tantas coisas positivas de ser adulto. Muito interessante sua colocação, viu, Juliana? Outra pergunta. E agradecer a Marli, viu, Marli? Continue participando aqui Sim, com a muito gente. obrigada. Foi ótima a sua pergunta. É uma pessoa amiga da família e vejo o desejo de ajudar, né? Com certeza. Muito, muito importante. Tem perguntas chegando pelo WhatsApp e eu irei pelo WhatsApp. Acho que é isso, onde está, o que está na raiz dessa síndrome, Juliana? Eu disse, o medo. Ótimo. Então tem outra O medo pergunta. que leva à insegurança e que então crescer para quê? Se eu não consigo nem escolher alguma coisa pela minha insegurança. E a outra pergunta é qual é o tratamento? Tratamento, eu vi, né, para me certificar em várias fontes, é totalmente psicoterapêutico, não é medicamentoso. Porque se trata de algo psicológico, somente psicológico. Não é neurológico, não é psiquiátrico. Então, é um trabalho de fazer na psicoterapia um amadurecimento emocional para que a própria pessoa queira crescer e ser adulta. Perfeito. Existe um fator mais forte que pode contribuir para essa síndrome? Existem muitos fatores, né? Existem muitos fatores, mas eu acho que não há nada como testemunho de vida, né? Como eu vivo, é como eu me mostro. Testemunho é como eu me mostro, minhas atitudes. Então, se eu for um jovem rodeado de adultos rabugentos, que reclamam do trabalho, que trabalham, mas não gostam do que trabalham, mas não vão sair por causa do dinheiro. E chega final de semana, está mal-humorado porque, né, que é muito interessante falar do mau humor também, porque está mal-humorado porque quer descansar, não quer sair, né? Ah, só conta, briga, né? Ou desentendimento entre os pais por questões financeiras na hora de fazer. Bom, crescer para quê? É como eu disse, nem eu, né? Por outro lado, Juliana, o que você fala me remete na minha própria vida, onde hoje minha filha tem 30 anos, mas muito pequena, amava o colégio onde ela estudava e num determinado momento ela falou, mamãe, não quero sair, não quero mudar, acho que era uma transição, né, fundamental para o ensino médio, não quero mudar. E ela falou, eu perguntei, por quê? Porque eu não quero crescer, ou seja, a fase muito feliz que ela vivia, e amo o colégio até hoje, né? A fase que ela vivia muito feliz nessa infância fez com que ela quisesse, psicologicamente falando, manter. Né? E isso, precisamos dar essa atenção. Né? Uma atenção não para acolher, mas trazer
a criança de uma forma amorosa, trazer a criança para a realidade, né? A gente esquece ou não sabe, e ninguém se culpa por não saber, né? Como a gente Sim. diz, nem todo mundo tem que ser psicólogo e psiquiatra e neurologista para essa área que nós estamos falando, né? Às vezes a vida até ensina mais do que essas profissões, mas ninguém tem essa obrigação. A cada fase, né, do desenvolvimento da nossa vida, né, nós temos perdas. E nós fizemos o luto daquele momento. Deixar de ser criança para entrar na puberdade, daí desenvolver a adolescência, é um luto. É um luto, né? São perdas. Eu não vou voltar mais a ser uma criança de 5 anos. Né? Eu já tenho 10, já tenho 12. Né? Uma mocinha pode ter a menarca já, a primeira menstruação. O rapaz também já pode ter pelos desenvolvidos e tudo. Ou seja, o próprio corpo no espelho já mostra que não é mais uma criança. Não é uma questão de eu não querer. É como é. E eu não estou falando de pessoas, de jovens com síndrome de Peter Pan e nem com nenhum problema grave. Apenas que a cada fase se faz luto. Também se faz da adolescência para a vida adulta. E eu agora aprendi mais uma coisa, que tem entre o envelhecência. Mas depois eu falo disso com vocês. Até porque a produção nos convida a fazer mais um minutinho de intervalo. Gente, aguardem aí, porque iremos para o último bloco do programa Viver Bem. Só um minutinho e voltaremos já. Né? Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Retornando aqui ao último bloco agora, gente. Participem, que estamos no terceiro e último bloco do programa Viver Bem. O programa que é de psicologia, que é de espiritualidade, que é formado, é composto por um grupo de psicólogos convidados todos os domingos aqui pela Rádio Catedral. De 14 às 15 horas, falamos de psicologia, de abordagens clínicas, de espiritualidade. Porque eu falo assim, todos os convidados aqui pelo programa participam do grupo de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que a Arquidiocese tem um grupo de psicólogos que são católicos? Pois é, gente, nossa primeira reunião presencial foi agora, nessa última terça-feira, e todos os meses nos reunimos, somos formados pelo responsável arquidiocesano, que é o bispo Dom Antônio Augusto, que nos acompanha presencialmente, gente. E com o tempo pandêmico ou não, retornamos com um grupo muito bonito, muito abençoado. E você, se um dia tiver oportunidade e desejar conhecer um pouco mais do grupo dos psicólogos, nós temos o nosso Instagram e a agenda está disponibilizada no Instagram GPA, Grupo Psicólogos da Arquidiocese do Rio. Desculpe, eu te cortei. E lembrando que todo esse momento de pandemia, até esse retorno dessa terça-feira, nós estivemos sempre a formação mensal e as reuniões online. Sim. Isso é importante. Então, nós não nos desvinculamos uns dos outros e nem da nossa formação. Isso é importante também. Muito importante. Te agradeço você lembrar. Então, existem diversas pessoas chegando. Existem diversas perguntas chegando também aqui.
E pouquíssimo tempo. E pouco tempo, toda hora, a gente tem que lembrar que o tempo está terminando, né, Juliara? E tanta coisa boa para falar. Mas a gente volta, né? Claro, e com certeza a produção já me avisou que você tem que voltar no próximo domingo. E já tem até um tema. No final desse programa vamos anunciar. É? Ah, tá bom. Então, mais uma pergunta aqui que chega. Síndrome do Peter Pan. Do que mesmo essa pessoa tem medo? O nome já diz, né? Mas se chega essa pergunta, é bom explorar um pouquinho mais. A gente diz assim, como se abre um dicionário e tem o significado. Qual é o significado, né? O que é síndrome de Peter Pan? O medo de crescer. Só que entre o medo, a palavra medo e o crescer, existe a insegurança. Insegurança. Né? E a insegurança, na verdade, é o grande vilão. Eu tenho um medo, vamos colocar um receio, um temor, eu vou ter responsabilidades. Isso vai estar a nível basal, a nível natural do desenvolvimento. Quando isso cresce, é porque eu estou ficando inseguro. E aí colocamos aqui, num outro momento, pelo excesso de cuidado, aquele cuidado que não é mais necessário, né? A própria criança, o próprio jovem já pode tomar conta de algumas coisas, ou pela ausência, né? Abandono dos pais no sentido mais do diálogo, do corriqueiro, né? Então, é isso. Entendo. Aí estamos falando também da maturidade da pessoa, né? Ela tem medo de crescer e, consequentemente, acaba sendo indiferente até ao próprio processo. Então, eu particularmente tenho até uma pergunta. Como pode-se dizer que é um relacionamento afetivo com uma pessoa portadora da síndrome do Peter Pan? Porque bem sabemos, né, Juliara, claro que isso não é fechado, mas há uma característica, há uma tendência em que o gênero masculino tenha, os meninos, né, tenham mais essa síndrome do que as meninas. Se me perguntarem por quê, vamos investigar. Mas a síndrome do Peter Pan, em sua grande maioria, é identificado nos meninos. Imagina um relacionamento afetivo com uma pessoa que não quer crescer, mas já é adulto, tem 50 anos, mas não quer crescer. Tem as características do Peter Pan. Como seria? Bom, se não for feito nada, se a pessoa não se decidir, né, pela própria vida, pelo que vai acontecendo na vida, pelo que, vamos ver, alguém com 20, com 30, vamos colocar 30, 35 anos, homens ou mulheres, vendo seus amigos que cresceram, né, seus colegas que foram de escola, amigos de outras coisas, vivendo a vida adulta de uma forma de liberdade responsável e alegre, mesmo com preocupações, mas assim. Então, ele pode desenvolver, querer crescer. Mas se isso não acontecer, começa a acontecer algo que é muito pior. Isso eu primeiro estou falando da pessoa com síndrome de Peter Pan. Um isolamento, um afastamento da vida social e às vezes até um isolamento dentro da vida familiar. Por quê? Porque se relacionar ele não consegue, né? Porque eu olho
alguém com uma idade, um homem com 30 anos, porque 30 anos é um homem, uma mulher com 30 anos, porque 30 anos, né, já é uma mulher, e eu vou ter uma conversa, não sei, de adulto, qualquer coisa, pode ser até um filme, mas com a mentalidade de um adulto conversando, né, numa observação. E não vai corresponder, essa pessoa ainda vai ficar mais insegura. Como nós vamos fazer isso? Como se relacionar com... isso aí tudo é como a pessoa da síndrome de Peter Pan se relaciona. Agora, que acaba no isolamento, na solidão. Agora, como se relacionar afetivamente em amizade, podendo virar um namoro. E, bem, se houver um casamento, Deus quis, né? Só Deus quis, porque vai ficar muito difícil, porque requer toda uma responsabilidade, uma maturidade, uma certa segurança, não diria total, mas uma certa segurança para se chegar ao matrimônio. Então, eu diria que ficaria dependente. Eu me lembrei de algo que eu não poderia ter me esquecido mesmo, que é Sua Majestade o Bebê. Quem escreveu isso? Freud. Freud chamou Sua Majestade o Bebê. Mas se tratando da fase natural do bebê, onde ele realmente, a gente vê. Nossa casa, meu pai sempre disse, quanto menor a criança, mais coisa temos dentro de casa. Porque é carrinho, sei lá, cercadinho, brinquedo, isso, é aquilo, e a gente em volta, né? Sim, mas isso é uma fase necessária, né? De acolhimento, de ser aceito, de ser recebido. Eu, com síndrome de Peter Pan, né? Do lado de cá, me relacionaria muito bem com alguém que me tratasse como um bebê. Aí eu diria, é outra pessoa adoecida, se for um homem, é outra pessoa adoecida querendo ser mãe. Se for uma mulher, é um homem adoecido querendo ser pai. Mas isso não é exatamente ser amigo e muito menos namorado. E queira pensar em ser marido e esposa. Nós então vamos o quê? Substituir por um outro pai, uma outra mãe, porque nosso pai e nossa mãe já está até aqui. Quando é que vai ser de casa? Quando é que vai fazer profissão? E não é porque quer ver longe, é porque quer ver feliz, não quer ver isolado, quer ver tendo um desenvolvimento como vê, né, desenvolvimento externo, tá? Porque interno eu já disse que não há nada, é apenas psicológico, como os filhos e as filhas de outras amigas e outros amigos quando são os pais, né? Então, se você com a síndrome de Peter Pan tiver um bom relacionamento, você realmente estará fazendo um relacionamento adoecido, porque do lado de lá tem alguém precisando exercer a maternidade e a paternidade sem ser pai, sem ser mãe. Então já arranjamos mais outro problema, outro tema para trazer para cá. É verdade, tem temas ricos aí, né, Juliara? Vamos falar, você poderia falar um pouquinho sobre o tratamento, ainda que já tenha pontuado, mas falamos sobre a psicoterapia, pode explorar um pouquinho mais como se dá esse tratamento? Eu acho que sempre vale a pena, né? Sim. Eu sei que vocês já escutaram, mas vale a pena. É uma questão absolutamente psicológica, é um não querer, mas não é um não querer desse meu euzinho externo, é do sujeito interno, né? É profundo, né? Na verdade, é o não querer de um não conseguir, né? Por medo, não conseguir por medo que leva à insegurança. Eu diria, primeiro, como tudo, o acolhimento, né? Nós estamos falando do tratamento.
no tratamento é o acolhimento. De quem? De quem chega como é. E aí vamos, né, trabalhar com essa pessoa de acordo com como ela se apresenta. Ela está se apresentando como alguém a quem, né, a menos do que seria atitude, comportamento, pensamentos, decisões da idade dela. Nós sabemos que não é nenhum problema neurológico. Vamos conversando e vamos provocando no devido momento, que aí é caso a caso, questões que façam evoluir esse emocional, que vai trabalhar com a insegurança para levar a uma maior segurança ou talvez a segurança. Porque a nossa segurança, de quem não tem nenhum problema, não é uma segurança total. Nós temos um pouco de insegurança, faz parte para a gente ter zelo, ter cuidado, e nós corremos riscos, mas nós sabemos, e por isso fizemos escolha. Né? Eu não vou escolher nada se eu tiver uma insegurança muito grande. Então, nós vamos caminhando com o nosso paciente e o levando a fazer o caminho que ele não conseguiu fazer, não por capacidade interna nenhuma, capacidade mesmo. Ele tem tudo lá dentro, da porta nele toda a capacidade, ele tem um medo. Então, nós podemos ir levando a esse desenvolvimento. Basta a pessoa querer ter perseverança no tratamento. Perfeito. Perfeito. Já estamos terminando o programa Viver Bem. Aliás, já terminamos, né? E precisaremos nos despedir, Juliara. Já tem o convite, a produção já me passou aqui pelo WhatsApp para que você retorne no próximo domingo e vamos explorar outros temas. Uhum. Mas o que eu peço agora? Que você dê o seu contato, se despeça, deixe uma mensagem aos nossos queridos ouvintes do programa. Que todos nós adultos, né, tenhamos um equilíbrio um pouco melhor, né, nas nossas escolhas e apresentemos para os nossos filhos, sobrinhos, vizinhos, os jovens, né, que realmente temos preocupações, nós temos grandes preocupações, responsabilidades, mas desejamos imensamente também ter liberdade, conquistar nossa vida, ter nossos filhos. Eu diria, mais para os adultos é que vão ajudar esses jovens a não terem a síndrome de Peter Pan. Sim, qual é o seu contato? Você tem consultório online, presencial? Online. O momento está online, porque está online. Sim, qual é o seu contato? Quem quiser ser atendido, quem desejar ser atendido. 21 é o prefixo, né? Porque a nossa região é aqui do Rio, uma pessoa pode estar ouvindo de outro estado. 999320011. É o meu celular, né, de atendimento profissional. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu acho mais interessante, porque às vezes eu não consigo atender. Ou também, gente, podem escrever aqui para a Rádio Catedral pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a equipe da rádio está preparadíssima para encontrar o psicólogo, para nos passar todos os recados, tá bom? Eu quero dizer para vocês que estou muito grata com a participação de todos, chegaram muitas mensagens, elogios ao programa. Muito rico. Muito rico mesmo. E a doutora Juliara estará com a gente no próximo domingo, porque vocês pediram. Então, gente, vivam bem a vida que se tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Um ótimo domingo.